Bom, eu irei fazer essa pregação citando essas duas passagens aqui para reforçar ainda mais essa realidade que vem sendo mostrada, a verdade que vem sendo mostrada, verdade absoluta, a qual nada se pode contra ela, mas tão somente a favor dela, assim como se fala lá em 2 Coríntios, no capítulo 13, versículo 8. Antes de falar sobre essas passagens, deixa eu lhes dizer, que eu já falei anteriormente, a primeira criação do Criador não foram os seres humanos, foram os seres celestes. Tanto é que o soberano da criação, Yahweh, ele foi o primeiro a ser criado. E tudo que foi criado depois veio a ser criado pelo seu intermédio. Então, que ninguém se engane, quando o ser humano foi criado já existia céus e terras. Céus e terra. Então, vamos lá. Gênesis, o capítulo 2, versículos 7, 8 e 9, 15, 16 e 17. Vou citar ele. Então o Criador modelou o ser humano do pó da terra, feito argila, e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem, no caso está dizendo aqui em questão de gênero, se tornou um ser vivente. Algumas traduções falam uma alma vivente. Versículo 8. Ora, Yahweh havia plantado um jardim na região do Éden, no Oriente, para os lados do leste, e ali colocou o ser humano que formara. O Criador fez nascer do solo toda espécie de árvore agradáveis aos olhos e boas para alimento. E no meio do jardim estava a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore da vida, já falei, é o soberano da criação. A árvore do conhecimento do bem e do mal é Satanás, a serpente, a qual já estava corrompida. Continuando. Assim, Yahweh tomou o homem, o ser humano, e o colocou no jardim do Éden, para cultivá-lo e dele cuidar. E o Criador deu a seguinte ordem ao homem: comerás livremente o fruto de qualquer espécie de árvore que está no jardim. Contudo, não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comeres, com toda certeza morrerás. Presta atenção, ele é categórico. No dia que comeres da árvore do conhecimento do bem e do mal, com toda certeza morrerás. Como dito, a árvore do conhecimento do bem e do mal é Satanás, a serpente, já estava corrompido e levado consigo um terço dos seres celestes. O que é que acontece? Quando o Criador cria o ser humano, ele leva o ser humano para o jardim do Éden para assumir o lugar dessa potestade que já estava corrompida. Tanto é que a missão do ser humano é essa aqui, ó, para cuidar do jardim, para cultivá-lo e dele cuidar. Então, o que é que acontece? Ele vai buscar seduzir, enganar, para matar o ser humano, que ele é a morte. Já estava corrompido, Satanás. Matar o ser humano e assumir o controle sobre a criação do Criador, o ser humano. E isso ele faz. Quando Eva se aproxima da árvore do conhecimento do bem e do mal, já foi falado nos vídeos, ali Eva conheceu, se uniu à árvore do conhecimento do bem e do mal, a serpente, e ali arrebentou com toda a natureza humana. Tomou do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, comeu e deu ao seu companheiro, e ele igualmente comeu. Já falei sobre essa questão em vídeos anteriores, que ali ela mata o ser humano, a árvore do conhecimento do bem e do mal, Satanás, essa potestade. E por isso que o ser humano ele é expulso do jardim do Éden, porque ele já estava morto, e ali é lugar dos vivos. E eu deixei vídeos anteriores esclarecendo essa questão. Agora vamos aqui para Ishaiah, que você conheceu como Isaías, no capítulo 14. Olha ele falando a respeito dela.
Como foi que caíste dos céus, ó estrela da manhã, filho d'alva, da alvorada? Como foste atirado à terra, tu que derrubava todas as nações? Derrubou tudo. Derrubou tudo. Caiu, ele matou o ser humano, a criação do Criador. Aí continua no versículo 13. Afinal, tu costumava declarar em teu coração: hei de subir até os céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Ial. O ser humano, em algumas passagens das Escrituras, ele é tido como estrela. Eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do monte santo, que seria o monte puro, o monte sagrado. Subirei mais alto que as mais altas nuvens. Tornar-me-ei semelhante ao Criador, ao Altíssimo, ao Criador. Olha o que ele fez aqui, para se passar pelo Criador. Ele derrubou tudo e se passou como Criador. E está se passando como Criador. Porque ele está sendo exaltado no mundo inteiro, exceto hoje por Filadélfia, que está derrubando o engano dele na palavra da verdade, mediante o soberano da criação, Yahshua Mashiach. Lá em Ezequiel também, no capítulo 28, no versículo 13 e 14, lá vai mencionar a respeito dessa potestade também. Lá diz: estivesse no Éden, jardim de Ial, e estivesse também no monte sagrado de Ial, e caminhaste entre as pedras resplandecentes. Lá em Ezequiel, capítulo 28, versículo 13 e 14, fala dessa questão também. Então, olha o que ele fez, ó. A meta dele, para derrubar o ser humano e o monte sagrado do Criador. Subirei mais alto. Ele subir até os altos céus e erguerei meu trono acima das estrelas de Ial. O ser humano que o Criador havia formado para assumir o posto de cuidador do seu reino, do jardim do Éden. Ele vai, corrompe. O ser humano mata e o ser humano tem que ser expulso, porque ali, como dito, é lugar dos vivos e não dos mortos. Quando o Criador expulsa o ser humano da sua presença, porque ali já estava morto. A serpente tinha injetado seu veneno letal e devastador. Derrubou toda a humanidade, como é mostrado aqui. Então, para que você tenha o melhor entendimento a respeito do que houve e com relação ao que está sendo falado aqui, só um reforço para as passagens anteriores que eu mostrei. E já venho mostrando a realidade do que é este mundo e qual é essa realidade que vivemos, que estamos vivendo. Como dito, isso aqui é a morte, porque ele matou. É só uma questão de prazo de validade, de contagem regressiva. Então, tudo tem que vir à tona no tempo do fim. Tudo tem que vir à tona para se saber claramente o que aconteceu. E isso só é possível mediante a árvore da vida, o soberano da criação. Que eles estavam lá, os dois. Entende? O soberano da criação, a árvore da vida, ele viu tudo. Viu toda a queda do ser humano. E daí ele começa o seu trabalho para resgatar o ser humano, a criação do Criador, e levar o ser humano à sua origem. Levar o ser humano à sua origem para fazer o que o Criador determinou, que é ser cuidador do seu reino. Então, essa foi a missão dada, o porquê que o Criador criou o ser humano, para cuidar do seu jardim, para cuidar do seu reino. E como mostra as Escrituras, aquele que começou a boa obra há de terminá-la, até o dia do Mashiach, até o dia de Yahshua, o soberano da criação.
o verdadeiro e grande Rei.